Bom, pessoal, então gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Graças a vocês está sendo bastante, estamos tendo bastante sucesso nessa empreitada. Eu pensei que era um tema bastante árido, né? Mas tiveram mais de 500 inscrições. O Maurício Vigiano aqui, que é o nosso web sponsor, webmaster e tudo mais. Ele disse que foram mais de 500 inscrições, até hoje está chegando pedido de inscrição. Tivemos um recorde de 220 visualizações no mesmo horário, assim, na mesma live. Então está sendo muito bom, está bombando, está bombando. Então a gente agradece a vocês e mais uma vez agradecemos aos palestrantes. Desculpa. Gostaria então de iniciar agradecendo mais uma vez o professor Tarek, o professor Valdemar e o professor Washington, que são respectivamente da SEREM, da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, Academia Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, SEREM, a Comissão Estadual de Residência Médica, e da Associação Médica de Goiás, que estão organizando, coordenando o curso. Eu estou aqui em nome da Associação Psiquiátrica de Goiás, a quem a gente agradece também. A Associação Psiquiátrica agradece esses sponsors, né, essas pessoas que estão nos albergando, e o professor Tarek e o Valdemar sempre solícitos e bastante interessados, inclusive na nossa próxima temática, até sugerido pelo Maurício Vigiano, que é a psiquiatria ao longo das fases evolutivas. Então, nós estamos aqui na psiquiatria do intraútero, e o nosso próximo curso, também em parceria com os pediatras e com alguns pediatras e com a SEREM também, e com a Associação Psiquiátrica, sobre a psiquiatria do bebê e da primeira infância. Então esse vai ser o nosso próximo curso, que o Maurício está nos ajudando a montar e organizar. Bom, vamos então, além desses agradecimentos, eu gostaria de agradecer também aos nossos residentes lá do Hospital Psiquiátrico Asmigo, que montaram toda a parte logística, conseguiram os palestrantes e montaram todo o esquema logístico, que nas pessoas do Lucas Marques, Gabriela Damasceno e da Tatiana Marinho. Tá? Então eu gostaria de agradecer publicamente esses residentes do Hospital Psiquiátrico Asmigo. Hoje o nosso convidado da nossa última aula, para falar dos problemas psiquiátricos do puerpério, é o professor Vitor de Melo Cacheta. O professor Vitor, a gente agradece ele também. Ele tem criança pequena, deixou lá os meninos, deixou a esposa para vir aqui já está preparando o tema há algum tempo, então a gente agradece muito o empenho dele. Ele tem um consultório corrido, a vida corrida, e a gente agradece muitíssimo o empenho dele nesse programa. O professor Vitor, ele é formado em médico pela UFG, ele é especialista em psiquiatria pela Asmigo e a Associação Brasileira de Psiquiatria, onde ele fez a formação dele. Ele é mestre e doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da UFG. Ele é professor adjunto, não sei, adjunto ou... Sim. Professor adjunto na Faculdade de Psiquiatria, na Faculdade de Medicina da UFG, é preceptor da Residência Médica de Psiquiatria do Hospital Psiquiátrico Asmigo, onde ele também atende consultas particulares nesse hospital. Então, é uma pessoa que tem uma formação científica bastante profunda, né? Tem doutorado, mestrado em psiquiatria, então vai nos falar sobre o tema de hoje. Eu vou sair aqui da mesa, deixar a mesa para ele. Depois, no final, aí a gente abre para as perguntas e o professor Vitor responde. E se eu também tiver que falar alguma coisa, eu posso falar. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a SEREM, a Associação Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, pelo convite. É uma honra estar aqui. Vou tentar falar de forma breve de um tema muito árido, né, na psiquiatria, apesar de nós conhecermos bem a importância, né, e a atenção crescente que esse tema tem recebido ao longo do tempo, devido às várias implicações e complicações que esse quadro pode gerar ao longo do tempo,
né, para mãe, para filho, para família. Então é um tema que de fato merece uma atenção crescente, né? Ele precisa de receber cada vez mais atenção de fato, né? Então eu vou iniciar falando rapidamente um pouquinho sobre começar falando rapidamente sobre epidemiologia, né? Então abriu? Está passando? Então, então é uma doença frequente, né? Uma doença comum em todo o mundo, né? Então existem estimativas no mundo aí de uma prevalência aí de 10 a 30%, né? Em média aí 21,9% das mulheres no pós-parto, né, apresentam critérios para essa condição. Né? Existe uma estimativa aí de 500 mil casos por ano nos Estados Unidos, né, com uma prevalência aí de 10 a 15%. No Brasil, né, a estimativa varia aí de acordo com o estudo entre 20% até 40%, então é uma condição extremamente prevalente, né, e que traz um grande impacto na qualidade de vida da mãe, né, e sofrimento e prejuízos funcionais. Existem alguns fatores que predizem, que aumentam o risco, né, alguns fatores que têm uma associação estatística com essa condição, né, com sintomatologia depressiva no pós-parto. Então esse aqui é um estudo no Brasil, né, envolvendo mais de 20 mil mulheres no pós-parto, mostrando então a prevalência de casos prováveis de depressão aí de 26%, uma alta prevalência, né, mostrando aí como fatores de risco, né, de um risco mais baixo não, um pequeno aumento, né, para pele parda, um aumento já um pouco maior, um risco um pouco maior, já com classe econômica mais baixa, maior ainda para mulher que tem história de transtornos mentais. Também um risco aumentado para mulheres que tiveram gravidez não planejada, sendo que esse risco é maior para aquelas que planejavam ter a gestação mais tardiamente, e esse aumento é maior ainda para aquelas mulheres que nunca desejariam ter uma gestação. As multíparas também têm um risco aumentado, e nesse estudo, né, não foi observada uma associação entre intervenções e complicações obstétricas, né, com a depressão materna. Então, esse estudo não evidenciou essa associação né, como fator de risco. A depressão pós-parto é uma patologia complexa, né? Então existem múltiplos fatores envolvidos. Quando a gente fala de neurobiologia, então existem fatores genéticos e epigenéticos, fatores bioquímicos, neuroinflamatórios, alterações de circuitos específicos. Aqui não citei nesse slide, mas existem também envolvidos, né, fatores sociais, familiares, né, eventos adversos na vida da gestante, estressores de toda natureza também contribuem são fatores também de risco, né? Então a gente tem, também não vou me aprofundar demais nessas vias que são alteradas, mas a gente tem alterações ligadas, né, a vias dopaminérgicas, serotoninérgicas, glutamatérgicas, GABAérgicas, né? Inclusive existem tentativas de tratamento que de uma forma ou outra abordam essas vias de forma diferente. E além dessas vias, existem também alterações neuroendócrinas, então elevação de cortisol, alteração de citocinas inflamatórias. Então são todos fatores que contribuem, né, de certa forma, para a ocorrência da depressão nesse período específico, né, do pós-parto. Então a gente tem, né, bem conhecido, por exemplo, as flutuações, né, uma queda abrupta que ocorre no pós-parto, né, dos níveis de progesterona, estradiol e corticosterona, e são fatores, e essa queda abrupta é um fator bem conhecido para a eclosão da depressão, e algumas dessas alterações, especialmente as alterações nos níveis de cortisol, são conhecidas também para a manutenção do quadro ao longo do tempo, né? Então a gente sabe que essas alterações de cortisol ao longo do tempo, elas contribuem, por exemplo, para a cronificação de alguns quadros depressivos, atrofia hipocampal, né? Então elas podem contribuir para o início do quadro e depois para a manutenção.
A patologia, né, quando a gente fala de depressão pós-parto, os critérios diagnósticos ainda são mal definidos, né? Eles não têm, a gente tem, por exemplo, os critérios dos manuais diagnósticos, como o DSM-5, né, que não tem uma definição clara do que é uma depressão pós-parto, né? Existe um especificador, tanto no episódio depressivo maior atual, quanto no transtorno bipolar do tipo 1 e 2, né, para uma depressão, episódio depressivo com início no periparto, que seria aquele episódio que teve o início durante a gravidez ou até 4 semanas após o parto. Porém, nós temos, né, existem inúmeros artigos que mostram que essa chance de depressão ela segue aumentada por até 1 ano ou até mais do que 1 ano após o parto, né? Existe uma falta de padronização, portanto, e existe um movimento no sentido de aumentar esse período que o DSM coloca de 4 semanas, né, para um período maior, para caracterizar o que seria uma depressão, um episódio depressivo no pós-parto. Né, aqui eu também não vou me aprofundar demais as características de um episódio depressivo maior, né, de um transtorno depressivo maior. Então a gente tem como características nucleares, né, humor deprimido e anedonia ou perda de prazer. Né, para a gente caracterizar uma depressão, a gente precisa de ter pelo menos uma dessas alterações durante 2 semanas, junto com alterações de peso, sono, alterações psicomotoras, redução na energia, piora cognitiva e na concentração, pensamentos recorrentes de morte, são características de um quadro depressivo. Né? A gente sabe também que 50% dos episódios depressivos do pós-parto tiveram o início antes do parto. Né, muitas vezes a manifestação ela é mais leve antes do parto e depois o quadro se agrava. Né, a gente, como não vou repetir novamente a questão da prevalência, né, a DSM coloca aí que seria no mínimo, né, uma prevalência mais otimista, seria de pelo menos 7% das mulheres vão desenvolver episódios depressivos ali no pós-parto até dentro de 12 meses. Né, a gente tem que preocupar com um ponto que a gente sempre tem que preocupar em quadros depressivos no pós-parto é impulso agressivo. Né? A gente fala de homicídio, infanticídio especificamente e suicídio. Então são quadros que devem ser rastreados, né? Mas geralmente esses quadros mais graves eles são mais ligados a sintomas, episódios psicóticos. Episódios de humor depressivo ou maníaco no pós-parto, né, com características psicóticas, já tem uma frequência mais baixa do que a depressão pura, então é menos frequente, apesar de que esses episódios com características psicóticas, como eu acabei de mencionar, eles tendem a ser mais graves. Geralmente, uma história de episódios de humor psicóticos no pós-parto em gestações anteriores aumenta muito a chance de um novo episódio psicótico no pós-parto. A história prévia de um transtorno depressivo ou bipolar também aumenta a chance de uma psicose no pós-parto, e história familiar de transtorno bipolar também aumenta o risco de um episódio psicótico no pós-parto. Então todas essas alterações levam à necessidade de uma vigilância maior para esse tipo de quadro ali nesse momento da mulher, né, da vida da mulher. Após episódio no pós-parto, né, com características psicóticas, o risco de recorrência em cada parto subsequente situa-se entre 30% e 50%, ou seja, existe uma alta recorrência de episódios com características psicóticas naquelas mulheres que já apresentaram quadros assim anteriormente. Né, é extremamente alto. Isso impacta diretamente na conduta, tanto na necessidade de vigilância, quanto na manutenção de drogas estabilizadoras ou de antipsicóticos durante a gestação ou após a gestação. Alguns estudos, inclusive, indicam, né, naqueles casos em que a droga foi retirada durante a gestação, indicam, encorajam a reintrodução após o parto das mulheres que têm esse histórico. Com relação ao diagnóstico diferencial, né, os diferenciais são inúmeros, mas é importante citar quadros de delírio, né, que vão ter flutuações em nível de consciência, alterações atencionais de uma forma mais aguda, muitas vezes estão associados a quadro infeccioso. Né, a gente tem o baby blues ou maternity blues, né, ou tristeza puerperal, que é um quadro já bem mais frequente e bem menos grave. Né, são quadros, então, não considerados transtornos mentais, né, que já vão ser caracterizados por mudanças pequenas e repentinas no humor, algumas oscilações ao longo do dia, uma certa labilidade, um choro fácil,
né, mas na ausência de um quadro depressivo. E essa puérpera também não vai ter prejuízo funcional, não vai ter sofrimento associado a essas mudanças. São episódios autolimitados, raramente eles duram mais do que 2 semanas após o parto, né? E como eu mencionei, então tem uma alta frequência, geralmente de 50% a 80% ali das puérperas vão apresentar esse quadro, né? Então vai ser uma tristeza mais leve, uma exaustão, humor instável, medo, né? Mas é um quadro autolimitado, de gravidade muito leve, sintomas leves. E geralmente eles exigem apenas uma vigilância, uma abordagem mais na direção de uma psicoterapia, né, de um reforço da rede de apoio dessa mulher. Então, os critérios diagnósticos, né, eles não são muito bem definidos, né, porém a gente tem, por exemplo, a PDS, que é a escala de depressão pós-parto de Edimburgo, né, que tem alguns estudos de validação para o nosso meio, mostrando que ela é útil para rastrear esses quadros de depressão pós-parto, né? Então é uma escala de aplicação rápida, né, menos de 10 minutos ela pode ser aplicada, e ela, caso a pontuação seja acima ali de 10, 13 pontos, isso indica a necessidade de um aprofundamento da investigação para caracterizar ou não um quadro de depressão pós-parto, né? Então são itens basicamente que vão abordar os sintomas, né, que estão dentro ali dos critérios de um quadro depressivo, né? Tristeza, falta de prazer, impulso de autoextermínio, pensamento de tristeza, né, de desesperança. Então a depressão pós-parto, né, como eu mencionei também, é um quadro que necessita de abordagem porque ele impacta diretamente na vida da mulher, da mãe, da criança e na relação de mãe e filho de uma forma muito profunda. Tanto ali nos primeiros dias, quanto nas primeiras semanas, e alguns estudos mostram que quadros não tratados que se cronificam, eles vão aprofundar esses impactos ao longo do tempo. Então, muitas vezes, o episódio afetivo tem um início ali no pós-parto, porém, ele pode se prolongar durante toda a vida, às vezes com redução, melhora de um sintoma ou de outro, manutenção de sintomas mais residuais, porém isso impacta diretamente na relação de mãe com filho, na qualidade de vida da mulher. Então, existem vários estudos, né? Esse estudo aqui que eu estou citando é um que avaliou todas essas consequências em estudos diferentes, mostrando que a depressão pós-parto ela afeta tanto parâmetros mentais quanto físicos ali na mulher, né? Gera prejuízos sociais, gera um aumento de comportamentos de risco, por exemplo, o tabagismo, né, caso esteja presente esse quadro, né, a criança muitas vezes ela vai ter prejuízos em crescimento, desenvolvimento, alterações de sono também podem ocorrer, né, e vai ocorrer então impacto na relação de mãe e filho, né, com prejuízos no vínculo, prejuízos na amamentação. É importante que essa mulher então seja abordada de forma a dar atenção para esses aspectos desde o início da gestação, né? Lá no início, lá no primeiro trimestre, a gente já tem que observar o humor atual, né? O estado psíquico atual, a gente tem que observar a história psiquiátrica, a história de traumas e abusos que muitas vezes aumentam a chance de um episódio depressivo, no pós-parto e durante a gestação. Né? Também é importante observar a ocorrência de eventos traumáticos, por exemplo, durante a própria gestação, né, que podem gerar algum estresse também, podem contribuir de alguma forma para um quadro afetivo, né, ali no pós-parto. Então essa vigilância ela tem que acontecer muitas vezes, de preferência mesmo, antes do início da gestação, né, para que o médico, a família, a própria paciente já se preparem, né, no caso, por exemplo, de serem identificados fatores de risco. Quando falamos, né, especificamente de amamentação, né, a maioria dos medicamentos psicotrópicos utilizados, né, vai ultrapassar a barreira, né, e vai atingir ali o leite. Porém, são em níveis bem mais baixos, por exemplo, do que os níveis que atravessam a placenta naquela gestante que usou, naquela mulher que usou o medicamento durante a gestação. Né? Então são níveis menores.
Todavia, para aquela puérpera que segue usando o medicamento, que inicia usando o medicamento, é importante observar a sedação, né, ali no lactente, evitar medicamentos de liberação prolongada. Então, muitas vezes, quando você introduz um medicamento, a preferência é que essa mulher tome esse medicamento logo após a amamentação mais importante, né, para que ela tenha um tempo maior para metabolizar essa medicação e na próxima mamada, né, os níveis desse medicamento já tenham caído mais. Né, vou falar um pouco mais adiante das medicações de forma mais específica, mas geralmente aquelas que são mais utilizadas na depressão e que têm níveis menores no leite são sertralina, paroxetina e citalopram, né, aí dentro da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Algo que é muito pouco falado, mas que também tem estado mais em investigação, em estudo, é a questão de depressão pós-parto nos pais. Né? É algo que também não é pouco frequente, né? Então pode acontecer até 10% dos pais no primeiro trimestre, até um ano, né, do parto, atingindo níveis aí de 26% de 3 a 6 meses, e tem uma correlação importante com depressão da parceira, problemas no relacionamento. Então, são quadros em que o pai ele pode ser afetado por um quadro da mulher, e ele também, estando ali com um quadro depressivo, ele também pode influenciar negativamente essa mulher. Então é algo que muitas vezes precisa também ser abordado, precisa de atenção. Entrando rapidamente nos quadros de psicose pós-parto, né, são quadros mais graves e têm uma associação maior com transtorno bipolar, principalmente. Então, quando a gente fala de psicose no pós-parto, a maioria desses quadros eles têm uma origem bipolar, né, uma parcela um pouco menor já tem como diagnóstico a esquizofrenia, e esses quadros de psicose, né, menos frequentes do que os quadros de depressão, eles são um quadro de emergência, então muitas vezes eles levam à necessidade de hospitalização. Então, como eu mencionei, é um quadro mais raro. Em geral, ele tem início ali, né, na maioria das vezes, no terceiro dia, mas pode iniciar antes, pode iniciar depois. E tem um risco aí de 4% de infanticídio, ou seja, 1 para 25, uma taxa alta, e 5% de suicídio. Então são quadros muitas vezes dramáticos, com muitos riscos envolvidos. Esses casos, muitas vezes, eles precisam de internação, precisam da introdução de estabilizadores de humor, do uso de antipsicóticos. Às vezes é indicada eletroconvulsoterapia para a gente buscar uma melhora mais imediata, né, ou em quadros em que a mulher não pode iniciar um ou outro fármaco específico, não pode usar antipsicóticos, né. Como eu mencionei, a psicose ela tem uma taxa de recorrência muito alta. Então, aquela gestante que já apresentou quadros psicóticos anteriormente, o mais recomendado, quando possível, é a manutenção desse tratamento durante a gestação e especialmente no pós-parto. Né, considerando, por exemplo, aquela mulher que após um tempo teve melhora dos sintomas e interrompeu o antipsicótico, caso essa mulher tenha uma nova gestação, deve-se sempre considerar a reintrodução de um tratamento profilático na próxima gestação. Com relação, né, à depressão pós-parto, o manejo depende muito do grau, né, da gravidade desse quadro. Quadros mais leves, né, de menor impacto na funcionalidade, com menos impulso, por exemplo, de autoextermínio, ou nenhum impulso de autoextermínio, né, inicialmente pode ser considerado um tratamento unicamente com a psicoterapia. Né, a psicoterapia de escolha tende a ser a interpessoal ou do tipo cognitivo-comportamental, né, somando a isso abordagens sociais e comportamentais, como a cessação de álcool, nicotina, melhora da alimentação, nutricional, higiene do sono. Né, e quadros já moderados a severos tem, além da indicação da psicoterapia, tem também indicação de farmacoterapia. Né, e geralmente os fármacos mais indicados são inibidores seletivos de recaptação de serotonina, especialmente sertralina, paroxetina e citalopram. Né, lembrando que a paroxetina ela não é indicada na gestação, porém no pós-parto ela pode ser utilizada. Né? Na gestação existem alguns estudos ligando a paroxetina a alguns tipos de malformação cardíaca.
A fluoxetina, nesse grupo, o ideal é que se evite, né? Muitas vezes ela atinge níveis um pouco mais altos ali no lactente, né? Porém, naqueles casos em que essa mulher já teve um tratamento prévio efetivo com a fluoxetina, ela pode ser introduzida sim. Né? Muitas vezes é encorajada a reintrodução de um fármaco que já funcionou previamente. Deve-se ter uma atenção, né, sempre quando você está diante de um quadro depressivo pós-parto, atenção a características mistas e transtorno bipolar, especialmente quadros presentes ou anteriores de ativação, né, agitação psicomotora importante, impulsividade, irritabilidade mais importante, né, e observação sempre, né, a gente tem que fazer uma busca ativa de ideação de autoextermínio, ideação de homicídio, características psicóticas, né, lembrando que nesses quadros que caracterizam a emergência psiquiátrica deve ser sempre considerado, né, uma avaliação imediata para o especialista, internação, introdução imediata de antipsicótico, eletroconvulsoterapia. Né, existem vários protocolos para abordagem de um quadro de depressão pós-parto. Né, eu coloquei aqui 2, mas também não vou ficar muito tempo nesses slides. Mas basicamente é o que eu acabei de citar, né? Muitas vezes quadros mais leves, eles precisam de uma abordagem de fatores variados, sociais, redução de estresse, exercício, correção nutricional, psicoeducação, psicoterapia, né? E quadros já mais moderados, a graves, a gente já tem que ir somando farmacoterapias, com as mais graves ainda, internação, né? Via de regra, né, o que a gente vai buscar então é olhar todos esses aspectos e a gente vai buscar um tratamento mais efetivo, né, relativamente seguro e disponível, né, e possível, né, para essa mulher. Quando a gente fala então de psicoeducação, de orientações, a gente vai ter esse foco na higiene de sono, redução de cafeína, né, entra aí dentro da higiene de sono, aspectos nutricionais alimentares, então a gente geralmente orienta aumento de fontes de ômega 3, como peixes, castanhas, né, aumento de ingesta de legumes, redução de frituras, alimentos mais inflamatórios, né, açúcar, farinha refinada, processados, né, redução de fontes de estresse, início, né, ou manutenção de exercício regular, meditação, prática religiosa, também são correções aí de rotina e de hábitos que têm impacto também em sintomas depressivos. Como eu falei já, as drogas de escolha em quadro depressivo unipolar vão ser esses inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Né, via de regra, eles são bem tolerados, eles passam pouco para o leite e têm uma boa efetividade. Né, lembrando que é sempre importante, após a introdução desse medicamento, orientar aquela mulher a manter esse tratamento por pelo menos 6 meses após atingida a remissão. Né, então a adesão ao tratamento é muito importante. Né, a interrupção do tratamento antes desse período aumenta a chance de recaída. Então, essa manutenção ela é crucial para o sucesso do tratamento. Né, após esse período, é avaliado a possibilidade de um desmame, de uma retirada desse medicamento. Né, então, esses medicamentos, né, os ISRS, eles têm uma baixa taxa de passagem para o leite. Né, é sempre importante comunicar a possibilidade de efeitos colaterais, como mudanças no peso, redução da libido, né, a necessidade de uma vigilância para sinais de virada. Então, muitas dessas mulheres, após a introdução de um antidepressivo, elas podem apresentar sintomas de um episódio bipolar, como agitação, uma irritabilidade, uma insônia, redução das necessidades de sono. E é importante que o paciente e família estejam atentos, porque caso ocorram esses sinais de virada, é importante repensar o tratamento, muitas vezes interromper esse antidepressivo e introduzir, caso haja a presença de critérios para transtorno bipolar, um estabilizador de humor. É importante também observar que alguns desses medicamentos eles podem causar uma piora inicial, mas isso geralmente é mais leve nos primeiros dias, né? Não chega ao ponto de gerar sinais de virada. Né? Então, com a introdução pode ocorrer piora inicial, um aumento ali nos primeiros dias de ideação de autoextermínio. Então, é sempre importante na introdução desses medicamentos também trazer e reforçar, né, isso sempre, a rede de apoio dessa mulher, dessa paciente.
Né? É fundamental essa diferenciação de um quadro depressivo bipolar ou unipolar. Geralmente os quadros bipolares eles têm maior severidade dos sintomas, têm maior comorbidade com os transtornos de ansiedade e existe um maior relato de abuso físico e sexual prévio também nas pacientes que apresentam quadros bipolares. Muitas vezes esses abusos eles funcionam como fator de risco para esse tipo de transtorno. O humor deprimido, especialmente de forma mais grave, também pode ser um indicativo de transtorno bipolar, né? Então, sintomas mais graves. Né? Então, existem estudos que mostram uma alta frequência de transtorno bipolar na depressão pós-parto, possivelmente sendo mais de 1/3 dos quadros de depressão pós-parto, né, pertencentes a esse tipo de patologia. No transtorno bipolar, alguns estudos mostram também uma maior frequência de sintomas somáticos gastrointestinais, insônia inicial, né, sentimentos de culpa, suicídio, né, ideação de autoextermínio, agitação psicomotora, sintomas paranoicos, sintomas obsessivos e compulsivos, anedonia, né, que tende a ser mais frequente e duradoura também. Então, alguns estudos mostram isso, essa frequência alta. Né? Esse estudo aqui mostra, por exemplo, que em pacientes com quadro depressivo no pós-parto, né, de 4 a 6 semanas no pós-parto, 23%, né, nesse estudo preencheram critérios para transtorno bipolar. Né? E quando você avalia só aquelas pacientes que têm uma sintomatologia depressiva mais grave, essa frequência aumenta. Então, já atinge ali quase 30% dessas pacientes com transtorno bipolar. Como eu mencionei, a recorrência no transtorno bipolar ela é bem mais alta. Alguns estudos mostram então uma recorrência acima de 50% nos pacientes com transtorno bipolar do tipo 2, né, e que é mais baixo naquelas pacientes do tipo unipolar que já tiveram um episódio depressivo pós-parto, né, que geralmente fica em torno de 20% a taxa de recorrência. Quando a gente fala de gestantes sem antecedentes psiquiátricos, né, apenas 2,6% aproximadamente apresentam ali um diagnóstico de depressão do tipo bipolar no período perinatal. E quando a gente fala já de mães com diagnóstico prévio de transtorno bipolar, né, pelo menos 55% dessas pacientes tiveram pelo menos um episódio afetivo no período periparto. Ou seja, pacientes com transtorno bipolar que já tiveram um episódio depressivo durante o periparto têm uma chance aumentada, né, de transtorno bipolar, e aquelas que têm transtorno bipolar vão ter uma chance também grande de depressão nesse período periparto. Né, o que mostra que a necessidade de vigilância numa mulher com transtorno bipolar ela é maior do que naquela paciente que já teve um quadro unipolar. Isso não diminui a necessidade de vigilância numa paciente com quadro unipolar. Apenas aumenta a necessidade de vigilância naquela que teve quadro bipolar anteriormente. Né? Então a gente sabe que essa associação, no caso da bipolaridade, é maior. Com relação a recaídas no pós-parto, né, do transtorno bipolar e psicose, então o risco geral de recaída no pós-parto em transtorno bipolar é 35%. Quando a gente fala de episódios severos, né, então a gente tem de 17% transtorno bipolar e episódios severos de 29%, né, dos com histórico de psicose pós-parto. Então, os quadros psicóticos, né, eles tendem a ser mais graves e ter uma alta taxa de recorrência. Como voltamos naquele ponto também que eu citei, né, da questão da medicação profilática, então a taxa de recaída no transtorno bipolar sem medicação profilática, ela passa de 50%, né, chega a 66%, enquanto aquelas pacientes que mantêm uma medicação profilática, né, geralmente tem uma taxa de recaída bem menor, aí 23%, ou até menos do que isso. Né, daí a importância da manutenção dessa medicação profilática. Agora, os estabilizadores de humor na gestação, assim como os antipsicóticos, já tem todos as implicações ligadas ali à gestação, então muitas vezes isso tem que ser muito bem pesado, caso a caso, para avaliar se essa medicação deve ser mantida ou não. Quando a gente fala, então, do transtorno bipolar sem tratamento, existe uma alta chance de episódio, né, afetivo ali no pós-parto. A decisão, então, de você iniciar um estabilizador nesse período ou não iniciar, né, na mãe que vai amamentar,
é uma decisão difícil, como eu mencionei, ela tem que ser feita caso a caso, né? Alguns aspectos importantes é que a atividade neonatal do citocromo P450 ela é metade da de adultos, então ela é mais reduzida e ao longo das primeiras semanas ela já vai se aproximando dessa ativadora, dessa atividade aí de metabolização desse neonato. Então nas primeiras semanas esse neonato ele é bem mais vulnerável, né? Mas após esse período ele o metabolismo dele já sobe. Na segunda metade da amamentação, né, então na primeira porção ali do leite, existe uma concentração menor de drogas lipossolúveis, enquanto na segunda metade existe uma maior concentração de drogas lipossolúveis. Isso naquelas mães que mantêm o uso de drogas, de medicamentos para o controle dos sintomas, especialmente doses mais altas, antipsicóticos, muitas vezes isso pode ser utilizado também para diminuir a concentração do medicamento que vai ser transmitido ali ao lactente. O neonato também tem, especialmente ali nas primeiras semanas, né, rins imaturos, isso gera um potencial de acúmulo de algumas medicações, como o lítio. Então, muitas vezes, nas primeiras semanas, isso a gente evita, ou tem que redobrar a vigilância, usar doses mínimas possíveis, efetivas possíveis, né? A barreira hematoencefálica também desse neonato também ela tende a ser mais permeável. Esse lactente ele pode fazer uma concentração maior desses fármacos no líquido cefalorraquiano, né? Então tudo isso são aspectos que têm que ser observados e merecem uma grande atenção, especialmente nas primeiras semanas aí após o nascimento, né? Todavia, a maioria das drogas utilizadas para o controle desses quadros depressivos, tanto nos quadros bipolares quanto unipolares, via de regra, são seguras e passam em níveis mais baixos, né, para o leite e raramente vão trazer complicações para esse lactente, né? Esse aqui é um estudo que mostra essa segurança dessas drogas ali para o lactente. E basicamente ele desencoraja o uso dessas drogas aqui que a gente marcou aqui, né? Então aripiprazol, amisulprida, clozapina, doxepina, Zolepron e Zolpidem, né? Que podem, alguns estudos mostram que podem gerar alguns efeitos no lactente, né? Zolpidem é uma droga muito utilizada, existem poucos relatos mostrando eventos ali no lactente, porém na medida do possível, deve ser evitado também. Vou passar rapidamente por alguns fármacos, né? Então o lítio, né, ele tem uma associação, mas isso com relação ao uso na gestação, né, de um aumento da normalidade de Abstein, né, de 10 a 20%, 10 a 20 vezes a incidência na população, porém a incidência continua sendo muito baixa, ali, de 0,05 a 0,1%, segue sendo o estabilizador mais seguro na gestação, e segue sendo um estabilizador de altíssima efetividade, né? Então ele funciona para o controle daqueles quadros bipolares, né? Alguns estudos mostram que a concentração ali no lactente, quando você avalia a concentração dele na mãe, no leite e no plasma do lactente, cai bastante. Então a concentração ali para o lactente tende a ser muito mais baixa do que da mãe. Porém, esse lactente, caso a mãe siga usando o lítio, ele tem que ser vigiado com relação à litemia, eletrocardiograma, hemograma periódico e um monitoramento de hidratação. Então a gente sabe que com quadros de desidratação, por exemplo, por uma gastroenterocolítica, esse lactente ele pode ter um aumento da concentração de lítio. Então ele tem que ter essa vigilância caso a mãe esteja em uso, né? O valproato, enquanto ele é desencorajado na gestação, durante a amamentação, ali para a mulher que está amamentando, ele não tem tantos problemas assim. Então, o nível sérico no lactente tende a ser bem menor do que o da mãe, né, de 0,9 a 2,3% da mãe. Alguns estudos mostram o máximo de 6%. Geralmente, a recomendação é manutenção da amamentação, monitorando função hepática e hemograma desse lactente, né? Geralmente, a recomendação de manutenção da amamentação nas mães que seguem usando parte do ponto, né, da observação já muito antiga, muito clara, dos inúmeros benefícios da amamentação, né?
Com relação à carbamazepina, que já é menos utilizado no transtorno bipolar, via de regra é uma droga já de segunda escolha, não é primeira escolha, né? As concentrações relativas variam muito de acordo com os estudos, a lamotrigina também. Antipsicóticos, em geral, eles são seguros, né? Sempre que são retirados, né, a dose é reduzida, a gente tem que ter uma observação muito grande, porque essa redução ou interrupção pode provocar, precipitar quadros psicóticos graves. Né? Então, nos casos em que é necessária retirada, é necessário uma vigilância, uma atenção muito e um acompanhamento muito de perto. É importante monitorar metabolismo e sintomas extrapiramidais na mãe e no lactente. Né? Existem alguns estudos que mostram que mesmo com níveis bem reduzidos no lactente, esses sintomas podem ocorrer de forma bastante rara, mas podem ocorrer. A clozapina tem que ser evitada, porque ela já dentro dessa classe de medicamentos, os antipsicóticos, é uma medicação que pode aumentar a granulocitose e risco de hipotonia. Olanzapina, via de regra, tem doses pequenas no leite, né? Também tem uma taxa baixa de efeitos adversos. E estudos de follow-up, né, a longo prazo, nas mães que seguiram usando olanzapina e seguiram com a amamentação, esses estudos mostram que não há um aumento de desfechos adversos ali para aquela criança. Risperidona também de uma forma bastante parecida com olanzapina, né, os achados não diferem muito. A quetiapina também tende a ser uma droga segura, né, com concentração plasmática de 6% aproximadamente da concentração plasmática materna. Né, não existe relato de efeitos colaterais, então é uma droga tranquila também para o controle de quadros bipolares no pós-parto. Outras drogas que carecem de estudos, né, que muitas vezes devido a essa ausência, esse pouco número de estudos, o ideal é a gente evitar, né, são essas drogas mais novas, a aripiprazol, ziprasidona, a clozapina, como eu já mencionei, né, devido aos efeitos adversos que podem ocorrer, a gente deve evitar, né, na maioria das vezes. Finalizando, né, vou passar rapidamente pelos benzodiazepínicos. Né, então, o diazepam tem uma concentração baixa no leite, né, varia com a dose, geralmente altas doses podem contribuir para letargia, sonolência e perda de peso no neonato. Se necessário, né, a gente deve preferir benzodiazepínicos de menor meia-vida, como o midazolam, lorazepam. O clonazepam também pode ser associado a apneia, hipotonia, depressão do sistema nervoso central, cianose, né, ali no lactente. Então, se for usado, tem que ser usado com cautela, monitorando esse lactente, monitorando o peso, monitorando esses sintomas que podem ocorrer. Né? Então, o lorazepam, como ele tem uma meia-vida mais baixa, geralmente ele não demanda muito do metabolismo, ele é relativamente seguro e ele tem uma concentração mais baixa no leite. Então, muitas vezes, quando é necessário um benzodiazepínico, ele tende a ser o recomendado. O alprazolam também, não existem muitos estudos, existe também essa chance maior de passagem para o leite, então, via de regra, ele é desencorajado, assim como o zolpidem. Então, quando a gente fala, então, finalizando, né, o tratamento de transtorno bipolar no pós-parto, a gente tem que considerar fortemente a reintrodução imediata após o parto, se não necessária a reintrodução ainda durante a gestação. Né, o lítio ele reduz bastante a chance de recaída ali no pós-parto, de 50% para baixo, para menos de 10%. Né, a gente tem que sempre pesar esses riscos e benefícios na amamentação, quando é necessário o uso desses medicamentos. E a gente tem que preferir sempre esses medicamentos de meia-vida mais curta, sem metabólitos ativos, né, usando de preferência ali logo após uma amamentação mais importante, né, para dar um tempo maior para a mãe metabolizar ou excretar, no caso do lítio, né, esse medicamento. Concluindo, então, a depressão pós-parto é uma patologia comum, né, mas heterogênea, multifatorial, então não existe assim um fator que vai predispor com certeza a ocorrência desse quadro. Porém, essa mulher tem que ser vigiada, tem que ser observada, de preferência antes mesmo do início da gestação e durante a gestação, para esses quadros, né, porque são quadros graves e que podem ter consequências devastadoras para a mãe e para a família. Né? Então é importante sempre ter atenção, rastrear esses sintomas, aí entra novamente as ferramentas que podem ser utilizadas, como a EPDS, né? Geralmente é importantíssimo a gente definir quando a gente está diante de um quadro assim, gravidade,
características clínicas, né, se apontam mais na direção de um quadro unipolar ou bipolar. Então, de acordo com isso, a gente vai definir a nossa conduta, né? Quadros mais graves, características psicóticas, então vão demandar condutas mais imediatas, mais agressivas, enquanto quadros mais leves já não precisam muitas vezes de uma farmacoterapia imediata, né? Ou a gente pode abordar de outras formas. É importante a gente ter atenção quando a gente está diante de um quadro assim, atenção à duração e fazer acompanhamento a longo prazo, né, para trazer um impacto positivo para a qualidade de vida dessa mulher e dessa criança, que podem ser profundamente afetados, né, caso um quadro dessa natureza progrida ou se cronifique ao longo do tempo. Então, o que eu trouxe hoje foi isso, né? Tentei resumir informações que eu julguei mais importantes, né, nesse tempo. Agora, eu estou aberto a perguntas, a comentários. Muito obrigado. Vou pedir para o senhor sentar lá na poltrona. Vamos fazer um bate-papo lá agora. Pode ir para lá que eu levo a câmera. Só leva o microfone para o doutor. Vou botar aqui nesse bate-papo. Tudo bom? Tá ok. Então, nós tivemos uma pergunta ali. Seu microfone tá. Eu tô sem. Se eu precisar. Ó, o João Paulo pergunta. Quando sim, João Santos, o senhor indica que Rivotril sublingual 0,25 mg para crises de ansiedade na gestação e pós-parto? Bom, no último trimestre, né, o uso de benzodiazepínicos é desencorajado, especialmente ali no período periparto mais imediato, né? Agora, caso essa gestante não tenha entrado ainda ali no período ali no período mais agudo, não viria grandes problemas, né? É necessário sempre orientar essa gestante também com relação à dose. Então a gente sabe que os benzodiazepínicos, eles têm existe a possibilidade de serem utilizados de uma forma abusiva, né? Dependendo da crise, da intensidade dos sintomas, essa paciente ela pode usar uma quantidade maior. Uma dose restrita, né, de 0,25 em um episódio ou outro, essa paciente não estando ali em trabalho de parto, né, eu não veria problemas. Não sei se o Dr. Tarek gostaria de fazer mais algum comentário a respeito. Boa noite a todos. Queria parabenizar pela excelente aula, muito didática a aula. Eu acho que é o que o professor falou mesmo. Eu acho que essa dosagem aí, não estando em trabalho de parto, não teria uma contraindicação. Uma questão importante é que, às vezes, nas perguntas, né, até foi uma questão que a gente estava discutindo com o Dr. Marcelo, porque é muito importante, assim, as respostas nem sempre vão ser sim ou não, né? Vai indicar fator de risco, risco-benefício, que medicações que a paciente já fez anteriormente, se teve efeito colateral com alguma medicação. Então, é difícil, assim, às vezes a gente vai responder uma questão, né Vitor? Mas, assim, não é um caso clínico, né? Então, tem esses fatores também que são relevantes a gente ponderar. Outra pergunta que teve foi, quando os sintomas relacionados à psicose ocorrem, geralmente eles aparecem em medida quantos dias após o parto? Geralmente, quadros psicóticos, eles têm uma tendência maior de iniciar 3 dias após o parto. Porém, eles podem iniciar antes disso, depois disso, ou mesmo durante a gestação. Então, existe essa variabilidade, e com relação a sintoma psicótico também existe uma grande variação de sintoma psicótico. Então você pode estar diante de um quadro psicótico em que a depressão é o núcleo, então você vai ter mais delírios de ruína, delírios de referência,
né? E você tem aqueles quadros psicóticos que têm sintomas de outra natureza, delírio persecutório, delírio de comando. Então você vai ter delírios diferentes que precisam de abordagens diferentes, né? Mas via de regra é nesse período aí de 3 dias que eles tendem a aparecer mais. Eu recebi uma pergunta aqui, daquelas, hein? Quais são as diferenças neurobiológicas observadas no cérebro da mulher com depressão pós-parto em comparação com aquela sem a condição? Sim, então a depressão, como ela afeta. Primeiro, sim, quando você fala de depressão, a depressão é uma síndrome que tem uma grande variabilidade de paciente para paciente, né? A depender dos sintomas, você vai ter vias neuronais diferentes sendo afetadas, né? Então, por exemplo, sintomas mais ansiosos, eles tendem a cursar com aumento de cortisol. Esse aumento de cortisol ao longo do tempo, ele vai impactar em amígdala e pode contribuir, por exemplo, à atrofia de complexo amígdalo-hipocampal. Isso, por sua vez, vai gerar perdas cognitivas ao longo do tempo. Gestantes que vão ter, por exemplo, já quadros puérperas, né, que vão ter quadros ali depressivos, mas com anedonia, com apatia, muitas vezes elas já vão ter prejuízos em função dopaminérgica, noradrenérgica em córtex pré-frontal. Então você vai ter uma redução de tônus dopaminérgico, noradrenérgico em córtex pré-frontal. Quadros depressivos, né, eles tendem a afetar também vias serotoninérgicas, tanto os mais ansiosos quanto aqueles que têm mais sintomas de anedonia, de apatia. Então, via de regra, a serotonina está envolvida também na maioria desses quadros, né? Mas existe uma grande variabilidade de um quadro para outro. O aumento de citocinas inflamatórias ele está presente em praticamente todos os quadros depressivos, né? Esses aumentos, tem muitos estudos que constatam, né, esse aumento em líquor. E é isso, no primeiro momento essas alterações começam a se instalar e ao longo do tempo elas podem se aprofundar, né, especialmente naquelas pacientes que têm uma cronificação do quadro. Né, eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ele é afetado por quadros depressivos e ele também afeta, então existe uma retroalimentação aí. Né? Muitas vezes as duas coisas estão interligadas. A depressão promove aumento de cortisol, o cortisol promove atrofia em algumas regiões do cérebro, que leva, por sua vez, a perdas cognitivas e sintomas afetivos também. Eu ia fazer um comentário sobre a psicose, e bom que veio essa segunda pergunta, né? Então, a primeira coisa sobre a psicose é que, apesar de ser um evento que a gente fala aí que é mais raro, né, variando de 1 a 3 em 1000, a gente tem que lembrar que nós temos 3 grandes maternidades que fazem mais de 500 partos mês. Então, possivelmente, nós estamos frente a um caso por cada maternidade. Visto que, às vezes, a gente pode ter, né, um evento de 25% grave, adverso, né, com infanticídio ou tentativa de suicídio, então, a cada 4 meses, a gente pode estar frente a um caso desse. A gente teve um caso em Anápolis de infanticídio 2 dias após a alta. Então, isso que o Vitor falou é bastante relevante, onde que pacientes com fatores de risco, quadro de psicose anterior, paciente com história de TPM, muitas vezes a gente negligencia a história ginecológica da paciente na internação obstétrica e no pré-natal. Então, são fatores de risco relevantes. Então, essa história da TPM tem a ver também com a queda do estrogênio. Então, isso vai afetar as vias de serotonina. Então, muito parecido, a gente não tem a etiopatologia totalmente explicada, mas também essa diminuição do estrogênio, e justamente por isso também correlaciona, né, tem um fator de risco também com as síndromes pré-menstruais. Tem mais algum? Tem. As mudanças hormonais durante a gravidez e pós-parto influenciam
os sintomas e a gravidade da depressão pós-parto? É o que a gente acabou de comentar, né? E além das mudanças hormonais, a gente também tem que lembrar das mudanças sociais, das mudanças comportamentais que essa paciente vai ter. A questão do blues puerperal, né, 40% podem ser atingidas, variando na literatura, e muitas vezes a gente, como obstetra, a gente não orienta também essa paciente, né, não orienta a questão de repouso, né, prescrever o repouso, porque a paciente nasce o bebezinho, é visita de manhã, de tarde, de noite, às vezes a mãe ficou a noite inteira acordada, chega a visita durante o dia e não vai embora, então orientar a família também, porque a gente viu aí também a questão da privação de sono. Outro fator importante aqui para os obstetras que estão começando, a gente tem o intuito também de passar a vivência um pouquinho, é que 70% das pacientes elas não têm noção que possam estar num quadro de depressão. E 40% elas escondem esses sintomas. Então, isso a gente vê na prática mesmo. Muitas vezes a paciente não fala. Quem acaba falando é o acompanhante que vem com ela na consulta puerperal depois de 7 dias. Muitas vezes a mãe, a sogra, o próprio marido fala, não está bem, não, está chorando. E a paciente não menciona nada. Chega muitas vezes rindo na consulta e os familiares acabam falando, não, está com choro fácil, está cansada. Então, isso é outro fator que também a gente vê na prática de acordo com a literatura. Estão perguntando se o Haldol decanoato é compatível com a amamentação. Bom, só finalizando esse comentário anterior, né? Então, é realmente fundamental. Quando a gente fala de psiquiatria, de depressão, é fundamental a presença de família, tanto para definir diagnóstico, definir o que está acontecendo, quanto para definir uma conduta. Então, praticamente todas as condutas necessitam de abordar de uma forma ou de outra essa rede de apoio da paciente, né? Com relação ao decanoato, então sempre que a gente vai escolher um medicamento, no caso um antipsicótico para essa paciente, então se ela está com um quadro psicótico, a gente vai precisar de um antipsicótico, né, de um antagonista de dopamina. Então, o aldol decanoato é uma droga incisiva, efetiva. Né? No nosso meio, muitas vezes é o que está disponível. Então, é o que o médico ele tem disponível, dependendo do contexto. Então, num quadro de psicose grave, em que há risco para a puérpera, há risco para o lactente, há risco para outras pessoas, é uma possibilidade, sim. Ele ainda passa em níveis mais baixos para esse lactente, porém, não é a primeira escolha, porque é um antipsicótico de primeira geração. Então, ele vai ter uma incidência maior, por exemplo, de sintoma extrapiramidal. Então, sempre que é possível optar por algum outro antipsicótico de segunda geração, como o olanzapina, por exemplo, o ideal é fazer essa opção. E temos também essa questão que eu mencionei de meia-vida mais curta, né? Muitas vezes a administração da medicação, ela se dá logo após aquela amamentação de maior monta. Então, ali no fim do dia, né, ocorre aquela amamentação e aí essa mulher, ela vai tomar essa medicação e durante a noite ela vai metabolizando e pela manhã, quando vai chegando o momento da próxima mamada, ela já não vai ter, ela já vai ter níveis reduzidos desse medicamento, né, vai ter uma concentração sérica menor. Então, via de regra, a gente prefere via oral na medida do possível e antipsicóticos mais modernos. Mas é isso, tudo depende do contexto. Muitas vezes o Aldol, como é um antipsicótico muito efetivo, incisivo, em quadros extremamente graves e dramáticos, com pobre adesão por parte de paciente, da paciente, aquela paciente que recusa a tomada, é uma opção sim, né, o decanoato. Outra pergunta aí, se existem efeitos da depressão pós-parto no desenvolvimento cognitivo e emocional do bebê a longo prazo? Sim. Eu vou responder porque eu queria falar alguma coisa, já pego essa pergunta aí e já faço muita coisa. Inclusive, vai ser, já fazendo propaganda aqui do nosso curso de psiquiatria do bebê, tá? Isso vai ser abordado nesse curso de psiquiatria do bebê. Mas vou citar rapidamente o caso de uma paciente que nós recebemos recentemente com diagnóstico de autismo, uma criança de 1 ano e meio com diagnóstico de autismo, né?
E nós fomos fazer um diagnóstico adequado, não tinha sido feito um diagnóstico adequado por psiquiatra infantil, e vimos que não se tratava de autismo, era um tipo de psicose que a gente chama psicose simbiótica de Mahler, que era decorrente de um problema na relação mãe-filho, de uma mãe depressiva, que teve depressão pós-parto e não se tratou, não foi diagnosticada corretamente, então essa mãe não tinha um relacionamento adequado com essa criança, era muito perturbado o relacionamento dela, e a criança ficou psicótica, né? Então, aí a gente já entra nesse tema da depressão pós-parto, que acho que o Vitor falou isso, é mais ou menos de 30% a 40% desses casos vão se cronificar. Então a gente na psiquiatria, ainda mais eu que já estou na psiquiatria mais tempo, mais velho, a gente pega uma quantidade enorme de depressões refratárias que começaram no puerpério. Não sei se você já pegou isso, Vitor, talvez o professor Tarek também já viu, mas a incidência de depressões graves e refratárias que começaram no pós-parto é muito importante. Então daí a importância a necessidade muito grande de se fazer o diagnóstico e o tratamento precoce e efetivo, porque essas mulheres vão ficar incapacitadas, né? Eu tenho pacientes lá que já estão há 10 anos do pós-parto e estão com uma grave psicose. Porque o pós-parto, ele mexe muito com a neurobiologia da mulher. Às vezes aquela diátese ali depressiva, bipolar, estava parada, aí vem tireoide, que é um problema sério, né? A gente sabe que há uma redução de 50% das mulheres vão ter um hipotireoidismo no puerpério. Então, isso aí pode desencadear, piorar a depressão. Nós temos problema de cortisol, então muitas mulheres vão ter problema de baixa de cortisol, vão precisar de cortisol. Nós temos problema de oxitocina, tive uma paciente que eu tive de dar oxitocina para ela, para tratar a depressão. Nós temos o problema dos estrógenos, sobretudo estradiol, né? Tanto é que muitas depressões graves, refratárias, a medicação, essas medicações que o Vitor falou, você pode usar estradiol, sobretudo a forma beta-estradiol, 17-beta-estradiol. Nós já tivemos casos que nós já usamos, o paciente não respondia a nenhuma outra medicação, nós tivemos de usar hormônio para repor aquilo. Nós temos casos de mulher que vão ter, também nessa fase do puerpério, vão ter déficit de triptofano, que é um precursor da serotonina, vão ter déficit de piridoxina, que é um precursor do ciclo da S-acetilmetionina, que também vai impactar na serotonina e outros neurotransmissores. Então, essa fase ela é muito importante na vida da mulher, porque, como eu falei, então você vai ter muitas mulheres, temos, por exemplo, Sheehan, né? Eu já tive caso de Sheehan, porque a gente pensa assim, síndrome de Sheehan, é aquela coisa dramática, hemorragia, né? A hipófise seca, não, tem casos subclínicos. Então, é uma coisa que o psiquiatra ou o obstetra, ele tem de acompanhar isso. Você não tem às vezes, aqueles casos de Sheehan dramático, mas você tem um pan-hipopituitarismo relativo que dá depressão na paciente, que dá um quadro psicótico. Uma vez eu peguei no pronto-socorro até do HC, quando eu trabalhava lá, pronto-socorro, um caso de uma mulher que estava lá catatônica e era uma Sheehan, assim de Sheehan, tinha saído da maternidade e tudo e estava catatônica lá. Há muitos dias catatônica, tratando como catatonia e na verdade era um Sheehan. Então, esses quadros, assim, do ponto de vista neurobiológico, eles são muito complexos, né? Não é só a parte psiquiátrica, vamos dizer assim, né? Fora o diagnóstico diferencial, por exemplo, já tivemos casos de... Porque isso é outra coisa interessante também. Essas psicoses pós-parto, elas cursam muito com delírio 1. Elas têm uma alta incidência de delírio 1. Tanto antigamente elas eram chamadas de psicoses confusionais do pós-parto, porque elas cursam com muito delírio 1. E muitas vezes isso aí você confunde com delírio 1 da infecção puerperal, confunde com delírio 1 dos eletrólitos, do distúrbio hidroeletrolítico, né? Confunde com esses problemas hormonais, um hipotiroidismo brutal, com hipocortisolanemia brutal, né? Então, é uma situação muito grave, importante, e que, repetindo, se a gente não tratar, muitos vão cronificar, né? Vão impactar gravemente na vida daquela mulher ali, porque ela vai entrar numa depressão refratária, às vezes numa psicose depressiva refratária. Isso vai impactar, aí respondendo finalmente a questão, no desenvolvimento cognitivo e emocional daquela criança. Então é um arraso, é um tsunami ali que vai levando tudo de roldão.
Então, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Como o professor Tarek falou, infelizmente a rede a rede psiquiátrica é muito ruim, né? A gente sabe disso, pública e tal. Mas o nosso hospital, que é o Hospital Asmig, no caso, ele tem um preparo para isso, ele tem um interesse nisso, a gente tem condição de fazer alojamento, porque não dá tempo da gente falar tudo, mas a gente lá faz alojamento conjunto, de mãe e filho, né, uma unidade materna infantil, a gente pode fazer isso, já fez isso com alguns casos. Para não dizer assim que, infelizmente, o SUS nos abandonou, né? O SUS nos abandonou em 2016, mas em termos de assistência a convênios, por exemplo, todos os convênios, a gente está preparado para isso. Não estou fazendo propaganda e nada disso, porque nosso hospital lá, né, a gente, na verdade, tem fila de espera, mas eu estou dizendo assim, para não ficar aquela coisa no ar assim, onde que vai, né? Porque pode ser uma pergunta, né? Então, assim, não é que a gente está querendo, a gente está querendo é fugir de paciente, tanto de trabalho que a gente tem lá, mas, enfim, para não dizer assim, para não ficar no ar, né? E aí, um caso gravíssimo e tal. Não, se quiser, a gente está à disposição. Assim como deve ter outros hospitais também psiquiátricos que podem também atender isso. Bom, eu queria deixar para o professor Tarek as palavras finais, né, que é o fim seria a última do curso, né, professor? Então, Eu queria agradecer a presença do Dr. Marcelo, que se prontificou, trabalhou intensamente aí, teve aí uma dedicação, até já preparou o segundo curso. Queria agradecer a todos os palestrantes, agradecer também os residentes da Asmigo, que também ajudaram, professor Vitor, que está aqui conosco hoje, e queria agradecer também as entidades que participaram. Então, é um curso que a gente tenta fazer em parceria. Agradecer a Associação Médica de Goiás, a presença do professor Washington, também do Maurício, que esteve aqui conosco, dando todo o suporte. Agradecer a SGGO, a presença do Dr. Alexandre, e a Serem Goiás, na presença do Dr. Valdemar. Obrigado a todos, vamos manter lá o grupo, e qualquer pergunta que tiver, a gente vai responder na medida que for tendo tempo. Quer dar as palavras finais, doutor Marcelo? não, deixa para você, senão dá azar. Então, boa noite a todos, obrigado.